Nesse vídeo eu vou tratar de uma situação que costuma acontecer com muitos usuários de Linux aí, normalmente com aqueles que usam a instalação padrão do Linux, deixando que o próprio instalador do sistema faça as partições do disco para ele poder usar o sistema a bom termo e não ter trabalho em se preocupar em ter que criar partições e aquilo tudo que a gente já vê em instalações de vídeo. Então o problema que eu quero dizer é justamente esse daqui. Quando o programa de instalação ele faz um particionamento do disco e que com o uso do usuário, com o uso que o usuário vai dando no sistema, ele pode aparecer com esse erro aqui. Erro é para assim dizer, né? Pouco espaço em disco e sistema de arquivos root, porque como é que faz o instalador? Ele promove a criação de uma partição, normalmente nessa situação aqui, ó. Cadê o gparted aqui? Ó? Não, não é esse não. Está aqui. Normalmente as partições são criadas desse jeito. Você tem a partição de boot, não necessariamente nessa ordem, né? Você tem a Linux Swap. Muitas das distribuições aí não estão vindo mais com essa partição, que elas estão usando um recurso chamado ZRAM, que é uma swap comprimida na própria memória RAM da máquina. Você tem a partição root e a partição da home do usuário, né? Isso aqui está se tornando bem comum porque, no caso de uma reinstalação, todos os arquivos do usuário são preservados porque estão separados numa Linux, numa pasta home, e quando é feita a instalação, é feita aqui então na partição root e deixa lá a home sem ser alterada pelo sistema, ou pelo menos se for alterar alguma coisa, só vai recolocar o que foi eventualmente tirado. Essa aqui seria então a melhor das opções. Também tem instalações em que tanto a pasta do usuário quanto a partição root estão numa só. Essa aí tem essa opção no Debian para você, quando você faz a instalação, ele faz lá, para iniciante, né? Deseja que a pasta do usuário seja integrada à pasta root, você diz que sim, aí você só vai ter mesmo 3 partições ou 2, dependendo do esquema aí. Então vamos ver aqui a minha como é que é. A minha aqui em si eu só tenho 2 mesmo, só tem essa aqui é a máquina essa máquina aqui, física. Então tem a partição boot e tem a este4 em que o meu usuário está aqui dentro também. Eu não quis fazer separado porque o disco é pequeno e eu tenho o time shift não, eu tenho o clone zero para repor a minha instalação anterior aí, para ficar tudo bonitão no lugar. Então aqui não tem muito o que fazer. Então vamos voltar para o nosso pendrive. Então quando está nessa situação aqui, 2 partições ou essas, ou 3, né, porque não tem essa daqui, ou 4, ou só 2 mesmo, que só tem a de boot e essas 2 aqui são embutidas, é fácil de, entre aspas, de resolver. Agora, quando está nessa situação aqui, aí é que o bagulho cada. Você tem aqui no início do disco, você tem a partição de sistema, a root, né? Aqui no meio você tem a swap, mais aqui você tem a FAT, né? O de boot, e aqui o resto do disco. Então esse aqui é um disco grandão, de 1 tera, né? Tá, um disco grandão de 1 tera, e que está dando esse problema aqui. Justamente porque o espaço em disco da partição, dessa partição aqui do root, ficou sem espaço, né? A pessoa pode estar usando snaps, né? Que fica instalando um monte de coisa na partição root e vai enchendo aquele bagulho lá de arquivos de programas que são necessários e acaba ficando sem espaço em disco aí. Então, qual é a solução disso? É você tirar o espaço nesse esquema aqui, é você tirar o espaço da home do usuário e jogar para o espaço root do sistema. Mas você só consegue fazer isso, tirar de um e colocar para o outro, por exemplo, a partição, utilizar esse espaço não particionado, que foi criado da outra partição, se esse espaço não particionado estiver aqui no meio, aqui entre um e o outro. Então, por exemplo, para essa partição aqui, usar o espaço não alocado, tirado desse lado aqui, que é essa pasta home aqui, ela tem que estar aqui no meio. Assim como a pasta swap, para usar um eventual espaço livre tirado dessa pasta root, ela tem que estar aqui no meio, e o SP também. Então, se você quiser aumentar, por exemplo, a swap com a partição aqui entre esses dois, você não vai conseguir, porque o espaço livre ele tem que ser vizinho, ou antes ou depois da partição que você quer aumentar de tamanho. Então, essa aqui só pode ser aumentada de tamanho se o espaço livre estiver aqui ou aqui, no início ou no final da partição,
Essa aqui só pode aumentar de tamanho se o espaço livre estiver no final ou no início dessa daqui. E se por acaso o espaço livre estiver no final dessa daqui, essa aqui não vai conseguir pegar aquele espaço de lá. Então o que, é que você tem que fazer? Você, por exemplo, se você cria um espaço livre, você vai lá no disco, aí você vê o disco lá, você vê aqui uma parte cinza, indicando que aquilo é um espaço livre. Você tem que fazer com que esse espaço livre venha para cá, para ele poder ser usado na partição. Então vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu vou redimensionar essa partição aqui, ó. Redimensionar a partição. Eu posso tanto fazer daqui para cá, que eu vou criar o espaço livre nessa ponta aqui, quanto daqui para cá, em que eu vou criar o espaço livre nesse ponto aqui. Como é só exemplo, eu vou botar aqui espaço livre após. Claro que vai ser rapidinho, porque isso aqui é um pendrive, que eu fiz só de exemplo. Então, por exemplo, se você quiser pegar esse espaço livre, você não vai conseguir, porque ele não está no espaço contíguo aqui da partição. Mas eu posso pegar de novo esse espaço aqui, dimensionar, mover, posso fazer isso aqui. Normalmente, essa de redimensionar, de diminuir para aumentar, é rapidinho. Então, no nosso exemplo aí de você estar sem espaço na partição root, que você faz uma partição pequena, entre aspas, né, pequena, 50 GB, e bota outra grandona com todo o teu espaço e você acaba ficando sem espaço aqui, você tem que criar então um espaço livre nessa partição de home, para que ela fique o espaço livre aqui no meio e você poder usar essa partição aqui para cá. Só que isso é uma situação que pode deixar você sem sistema operacional, né? Se você for fazer isso aí, é melhor fazer logo o backup dos dados aí, porque mas ainda assim é melhor do que você ter que reinstalar o programa, o sistema inteiro com todos os seus programas e tal. Eu já fiz isso em várias máquinas que eu presto atendimento aí e nunca tive problema, mas nunca se sabe, né? Eu tenho um vídeo, por exemplo, no meu canal que mostra eu instalando não Time Shift, não, como é que é? O Deep Freeze no Windows, em que tudo mostrando, tudo funcionando, as pessoas mandando mensagem dizendo para mim que funcionou bonitinho e tal, e outros bons aí que mandam mensagem para mim dizendo: não funcionou, ficou sem sistema, filha da puta, e não sei o quê. Porra, então, são situações, eu não sei o que o usuário fez, como é a máquina dele, como é que funciona, mas é tudo que eu boto aqui no canal, como eu sempre falo, eu sempre testo. Se der merda, não é problema meu. Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte: eu tenho que tirar então o espaço dessa partição para jogar para essa daqui, que é a partição que está com pouco espaço. E também posso fazer a mesma coisa no caso de uma partição home com pouco espaço, e essa aqui e a partição de root ainda tem, você pode soltar, tirar o espaço e dar para essa daqui para ele poder usar. Então vamos lá, botão direito, redimensionar, mover. Aí você vê, aí vamos dar um exemplo básico aqui. Digamos que você tem aqui a partição de 40 GB, essa aqui é de 800 GB, e você quer botar 100 GB para cá para dar mais espaço. Então, você teria que puxar aqui espaço livre antes. Se você precisa de 100 GB, você vai escrever 100 mil aqui, porque é 100 MB, né? No caso aqui, eu vou tirar só 1 GB dessa birosca aqui, ó. Então já dá para ver que esse lado daqui é o que vai ficar contíguo a essa partição aqui. Então, redimensionar, mover, e vai aparecer um aviso dizendo que isso aqui pode causar uma falha na inicialização do seu sistema. Por isso que eu falei, tem que fazer backup dos dados aí, é mais importante. Mas isso é mais fácil de dar problema quando é aqui, ó, na FAT. Aí ferrou. Então, vou aplicar aqui. Isso pode demorar, porque você está movendo, você está redimensionando a partição e movendo ela para o início da partição, né? Aqui vai ser mais rápido, porque, 1 GB num pendrive, se você for fazer isso num SSD, vai ser bem mais rápido do que num disco HDD normal. Aí não foi também 1 GB, né? Agora sim eu posso pegar esse espaço aqui e jogar para essa partição. Aí é a mesma coisa, eu venho aqui, redimensionar a partição e puxo tudo para cá, redimensionar, mover. Essa sim é rápida quando você quando você aumenta a partição, né? E aí pronto. Isso aqui agora tem espaço que eu tirei dessa daqui. E aqui essa sinalização é o seguinte: o amarelo é o que tem de arquivo dentro dessa partição. E essa parte em branco é tudo que você pode diminuir de tamanho até chegar a essa parte aqui que tem arquivos que você não consegue mais diminuir.
A mesma coisa é essa outra partição aqui. Esse amarelinho são arquivos que estão sendo usados, que estão dentro da partição, e essa parte branca aqui sinaliza então que é o espaço livre em disco que você pode transformar em espaço não alocado. E aqui você também pode fazer a mesma coisa ao contrário. Digamos que você tenha muita coisa aqui na partição root e aqui você ficou ferradão, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó, a mesma coisa. Aqui eu vou botar, então, vou devolver os como eu quero aqui, eu posso puxar aqui e vai mudar aqui. Então, mas eu sei que é 1000. Então tá aqui, tá vendo? Redimensionar, mover. Aí eu vou lá, aplico. E aqui eu posso fazer redimensionar, mover. E vou chupar o resto do espaço. E vamos lá. Aí, conforme eu falei, nessa situação aqui, aí cagou o bagulho. Que você teria que criar a partição livre, jogar para essa, depois jogar para essa aqui, para depois jogar para essa aqui. Como você vai mexer na parte do EFI, eventualmente você pode ficar sem o boot da máquina. Aí, nesse caso aí, eu nunca passei por essa situação exata em que a root vem antes das outras partições. Normalmente sempre boot, swap quando tem, depois vem root, depois vem a de usuário, né? Nessa aqui provavelmente poderia dar zebra. Mas se você está nesse esquema aqui, ó, já foi. Se você está nesse esquema aqui de boot, vai lá swap, root e usuário, aí simplesmente é esse procedimento que você tem que fazer aí para você poder ter mais espaço na partição root, devido a algum erro ou problema na instalação do próprio programa, né, algum parâmetro não visível no autoparticionamento, né? Que acabou dando muito mais espaço para o usuário, que seria o certo, do que para a partição root do sistema. Aí, normalmente, o que eu dou de sugestão aí, se você tem um disco de 1 tera, fazendo a instalação de Linux, você bota 200 gigas aí para partição root e o resto você bota de usuário, que aí vai ser bem mais difícil de dar problema no seu uso do dia a dia aí, mesmo por longo período aí de uso, né, de meses e tal. É difícil você encher tanto assim de arquivos na partição root, mas do que a partição de usuário. Mas a gente nunca deve subestimar a capacidade de fazer cagada do usuário. Ou do sistema, né? Que também não é aquela maravilha toda que o pessoal fica falando aí. Então, o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí, já sabe, né? Então, se você gostou do vídeo, acha que eu mereço, faz um pixzinho aí de qualquer valor, né? O velho aqui, a chave Pix está lá na descrição do vídeo. E você já sabe, né? Se você gostou ou não gostou do vídeo, você não se inscreva no canal, não dê joinha, não comente, não divulgue nas redes sociais, não mostre para seus amigos, não fode, não. Não, aí eu falei o fode antes. Não fuma, não bebe, não fode, não sai de cima, que eu tô cagando. E depois a gente encontra um vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!